Olá, IPCA! Hoje é sexta-feira, dia 16 de agosto de 2013. Nós estamos juntos há 439 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler os capítulos 21 e 22 do livro de Josué. O capítulo 21 narra o término da distribuição das terras. Nós comentamos nos vídeos anteriores sobre os critérios que foram usados para essa distribuição e como as sortes que foram lançadas refletem de alguma maneira as precedências tribais e as questões tanto históricas, portanto passadas, quanto futuras que haveriam de ser prefiguradas ali na forma como as terras foram distribuídas. Caleb abre a distribuição de terras, Josué fecha a distribuição de terras. Os dois homens corajosos, os dois espias valentes e fiéis foram honrados nessa distribuição. A tribo de Judá é a primeira, o primogênito que vai conduzir a linhagem. Os filhos de José, Efraim e Manassés, vêm na sequência. E há uma certa interrupção, mas quando essa distribuição é retomada, Benjamim, a tribo que vai ser de importância por causa de Saul, é a primeira a ser sorteada. E assim vamos até que chegamos ao capítulo 20, que comentamos ontem, quando as cidades de refúgio são estabelecidas. 3 na Transjordânia e 3 na terra de Canaã, do outro lado do Rio Jordão. O capítulo 21 que estamos lendo hoje vai falar das cidades que serão destinadas aos levitas. E, conforme nós vemos aqui no sumário do verso 41 do capítulo 21, são ao todo 48 cidades com os seus arredores que são destinadas aos levitas. E essa distribuição de cidades honra aquilo que já havia sido determinado pelo Senhor, conforme os próprios levitas lembraram a Josué no início aqui do capítulo 21. São dadas cidades aos filhos de Arão, aos filhos de Gerson, de Coate e de Merari, aquelas ramificações dentre os levitas que são conhecidas por nós lá do livro de Números. Os descendentes de Arão, em particular, são aqueles que podem atuar como sacerdotes. Os demais descendentes dentre os filhos de Levi, os 3 filhos de Levi são Gerson, Coate e Merari, cada um deles tem papéis específicos na montagem e desmontagem do tabernáculo e no serviço do tabernáculo, embora eles mesmos não possam atuar como sacerdotes. Esse pessoal vai receber a sua posse também, e teremos no final do capítulo 21 um resumo de que, desta maneira, diz o verso 43, foi que Deus cumpriu tudo aquilo que tinha jurado aos israelitas que possuíram a terra e habitaram nela. Deus lhe deu repouso de todos os seus inimigos, nenhum deles resistiu, e Deus entregou aquele território nas mãos dos israelitas sem que nenhuma só de suas promessas tivesse falhado. É assim que nós encerramos o capítulo 21. No capítulo 22 agora vem a consequência lógica. Aqueles homens das 2 tribos e meia da Transjordânia, Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, que tinham atravessado o Jordão para lutar junto com os seus irmãos na conquista da terra, tinham finalmente a oportunidade de voltar para casa. A conquista está encerrada. Eles cumpriram o seu papel com fidelidade, como tinham sido exortados a fazer lá na abertura do livro de Josué, inclusive. Você deve se lembrar disso quando, lá no capítulo 1, verso 12, Josué vai conversar com esse pessoal que já tinha recebido herança. Ninguém fazendo corpo mole. Vocês já ganharam a sua herança do lado de cá, né? Mas vão atravessar o rio conosco para lutar do lado de lá. Eles foram, lutaram. A terra agora já tinha sido completamente distribuída. Então agora Josué diz a eles, agora vocês podem voltar. Uma ordem interessante é dada. Vocês aqui ganharam muitos despojos de guerra. Repartam esses despojos com aqueles que ficaram lá, tomando conta das mulheres, das crianças, protegendo o povo por lá. É também direito deles receber uma parte daquilo que vocês conquistaram. Eles voltam, mas quando voltam, constroem para si um altar junto ao Rio Jordão. E essa notícia chega incompleta para o povo de Israel que estava acampado lá em Siló. Aliás, nós não mencionamos isso até aqui, mas Siló é o local onde Josué instala o tabernáculo. Nós vemos isso no início do capítulo 21, mas particularmente vemos isso no início do capítulo 18. Ali em Siló foi armada a tenda.
E agora você vai ter essa cidade de Siló como um importante centro, onde o tabernáculo vai ficar armado por muitos anos, até a época de Davi, quando de Siló o tabernáculo agora vai se deslocar para Jerusalém. Mas nós vamos então ter nesta cidade de Siló a chegada da notícia. Os nossos irmãos da Transjordânia construíram um altar para si. Bom, sem maiores esclarecimentos, são enviados príncipes das tribos de Canaã para irem até lá e tomarem satisfação. Mas eles já chegam, como diz a gíria, com o pé no peito, sem maiores perguntas, e dizem: que infidelidade é esta? E olha, vocês não lembram o que aconteceu com Balaão, não lembram o que aconteceu com Acã, Deus vai se zangar conosco. Mas eles explicam: não é nada disso. É que nós estamos do outro lado do Jordão e temos receio de que um dia no futuro, vocês que estão perto do tabernáculo, em Siló, na terra de Canaã, do outro lado do Jordão, vocês e seus filhos, melhor dizendo, possam querer dizer aos nossos filhos que trata-se de duas coisas separadas, que os nossos filhos não terão parte com os filhos de vocês. Nós construímos esse altar no meio do caminho simplesmente para lembrar todo mundo de que nós somos o mesmo povo e temos a mesma herança. Ninguém vai querer sacrificar nesse altar que foi construído, ninguém vai fazer nada aqui. Esse altar vai ser chamado de testemunho, tão somente para lembrar a unidade que temos como nação. Esta resposta foi considerada como satisfatória. Os enviados, como diz o verso 30, deram-se por satisfeitos quando receberam essa explicação e voltaram então para trazer a Josué essas notícias lá em Siló, e então a possível contenda foi resolvida, foi tudo esclarecido. Há alguns comentaristas que têm tratado como negativa a escolha da herança dessas duas tribos e meia do outro lado do Jordão, como se tivesse parecido uma escolha precipitada, como alguém que quis pegar a herança antes da hora, quase como alguém que não teve paciência de esperar o que Deus tinha para dar do outro lado do Jordão. E então essa medida de construir um altar aqui seria um jeito de remediar essa distância de seus próprios filhos com os filhos das demais tribos, causada por esse afobamento na hora de botar a mão na herança. Mas quando Moisés deu a herança a essas tribos, Moisés não a censurou. Não há nenhuma palavra explícita na Escritura de censura. É fato que essas tribos correram mais riscos. E até mesmo por estarem mais isoladas, é possível ver isso lá no livro das Crônicas, por exemplo, se tornaram alvos mais fáceis para o inimigo. Mas é difícil imaginar que possamos com toda tranquilidade, a partir deste relato, censurar essas tribos. Aliás, a preocupação que elas exibem aqui é uma preocupação boa. Nós estamos tomando providências para que os nossos filhos jamais deixem de ter direito de acesso a Deus no tabernáculo que está em Siló. Nós queremos manter este elo firme para que os nossos filhos sempre se acheguem ao Senhor. Bom, com isso nós terminamos a explicação do capítulo 22. Falta apenas a celebração final do pacto com Deus. Depois de tudo distribuído, depois de tudo acertado, é hora de mais uma vez reforçar a memória, trazer uma renovação de aliança para o povo que agora está definitivamente estabelecido em Canaã. Esse é o assunto dos capítulos 23 e 24, que fecha o livro de Josué. É o assunto que estudaremos amanhã, se Deus nos permitir. Por hora, de lição aqui, nós podemos tirar a ideia do final do capítulo 21, que nenhuma promessa de Deus falhou, e isso é certamente encorajador para nós, não é? Até mesmo o anjo Gabriel, quando fala para Maria, que se preocupa, como vai ser essa história de eu engravidar? Eu não conheço homem algum. E o anjo fala para ela: olha, para Deus não vai ter impossível em nenhuma das suas promessas, que isso aqueça o nosso coração. E também aqui no capítulo 22, a ideia de que as pessoas que estão em casa cuidando da mulher e das crianças aqui, no que se refere às duas tribos e meia da Transjordânia, tinham tanto direito aos despojos de guerra quanto os soldados que foram trabalhar. Todos os trabalhos são dignos e merecedores de atenção no reino. Vamos nos lembrar disso para agradecer, para incentivar aqueles irmãos que têm na nossa igreja e no nosso meio trabalhos menos visíveis, mas que são igualmente importantes. E no que se refere aqui à disputa com aquelas duas tribos e meia, vamos nos lembrar de fazer perguntas calmas antes de chegar com o pé no peito, como disse antes, dizendo: que infidelidade é essa? Quando na verdade não havia infidelidade alguma. Por último,
vamos nos lembrar do exemplo desses pais que tomaram as medidas que lhes eram possíveis para que os seus filhos tivessem herança no meio do povo de Deus, e vamos nos lembrar de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que os nossos filhos de fato sejam treinados no meio do povo da aliança, sejam desenvolvidos na fé. Vamos nos lembrar de promover acesso dos nossos filhos à Bíblia, à igreja, ao estudo, à comunhão com os irmãos, porque este é o papel que nos cabe e este é o exemplo que nos deixam essas 2,5 tribos aqui da Transjordânia. Que o Senhor nos abençoe e que a gente amanhã, na graça do Senhor, consiga terminar a leitura de Josué. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esta leitura e te agradecemos por lembrar que a tua fidelidade é magnífica. Nenhuma das tuas promessas vai falhar. Encoraja, ó Deus, o nosso coração ao nos lembrar disso. Ajuda-nos a ter sabedoria na resolução dos nossos conflitos e ajuda-nos a sermos pais que buscam, de todos os meios possíveis, as melhores formas para que os nossos filhos se aproximem do Senhor e sejam criados nos teus caminhos. Nós te agradecemos pelo que aprendemos hoje e pedimos a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa leitura e bom estudo para você, e até amanhã, se Deus quiser.